Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, seja membro clicando aqui embaixo, passe no 1xBet, é a sua última chance de participar do Tricolômetro neste domingo, um quiz valendo uma camisa oficial do Fluminense. Para isso você só tem que vir no primeiro link da descrição, ir lá no site da 1xBet, através desse link da descrição, clica nele, vai lá, faz um depósito e manda o comprovante para o e-mail raiztricolorfluminense@gmail.com. Manda o comprovante para lá. Neste sábado já vou informar os sorteados que irão participar do Tricolômetro no domingo. Vamos à notícia e depois à análise, porque esse vídeo tem notícia, mas tem muito de opinião também. O zagueiro Wellington, o zagueiro Gum, entrou na justiça, numa matéria do Globoesporte.com, a gente tem isso falado, entrou na justiça cobrando dívidas do Fluminense com ele. Dívidas referentes a quê? A 2018. Vamos lembrar que o Gum sai do Fluminense no final da temporada de 2018. E essas dívidas, se for pago tudo, né, tipo, o valor que ele está cobrando dá cerca de 4,5 milhões de reais. Primeiro eu vou dar só a informação, e depois vem junto com a opinião, mas acho que é relevante tanto um quanto o outro nesse caso aqui, porque não pode ser tudo só, nesse caso, a gente tricolor tem que analisar os fatos também. Os pedidos de Gum, uma parte dos pedidos, tem relação com... vou falar aqui os principais que aparecem aqui, tá? Dos valores que são mais acima. 420 mil reais de salários de outubro, novembro e dezembro de 2018. 420 mil reais dos direitos de imagem que ele não recebeu em dezembro e janeiro, né? Dezembro de 2018 e janeiro de 2019, 420 mil reais dos direitos de imagem. Aí, além disso, esses dois não tem que contestar. Você não tem que contestar, o cara trabalhou e não recebeu. Aí ainda tem 13º de 2018, férias de 2018, tem 13º de 2015, 16 e 17 ainda, férias proporcionais, enfim, tem uma série de outras dívidas, uma multa, fundo de garantia que ele não recebeu, um monte de depósito de fundo de garantia e uma série de coisas, cobrando várias dívidas do contrato que ele tinha de 2015 até 2018, né? Bem, além disso, isso não tem que contestar, ele trabalhou e não recebeu. A contestação que se existe é porque ele incluiu direitos de imagem nessas cobranças todas. E como que funciona o negócio? Salário é uma parte, é um contrato de trabalho, a mesma coisa igual você tem aí com a sua empresa, você recebe pela CLT, né? E os jogadores repassam para o Fluminense, alguns, a utilização dos direitos da imagem do jogador. Eles abrem uma empresa e recebem pagamento como prestação de serviço e não como um funcionário. E recebem esse valor, o número de impostos é menor e tal nesse caso, mas é uma forma ali de utilizar a imagem do jogador também, que com um funcionário não poderia. Bem, dito isso, essa explicação, aonde que vem o problema e o pulo do gato? O desejo no processo é de que os valores de direito de imagem, que não estão na lei trabalhista aqui, tenha incidência em cima dos direitos da lei trabalhista. O que eu quero dizer com isso? Que se pague 13º, férias e fundo de garantia, 13º, férias e fundos de garantia dos direitos de imagem. E isso normalmente não acontece, até porque os clubes contratam com direito de imagem justamente para não terem que pagar isso. E os jogadores porque pagariam menos impostos, né? A taxa de impostos para pessoa jurídica é menor do que pessoa física. Aonde que está o pulo do gato? Esse é o problema, né? E aonde que está o pulo do gato? É que o contrato de Gum tinha uma irregularidade. O contrato assinado tinha, segundo o advogado, né, que está entrando com o caso, a remuneração era 60% por direito de imagem, 40% no salário CLT. Quando a Lei Pelé diz que tem que ser o contrário. O máximo de direito de imagem, ela autoriza o pagamento, mas o máximo é de 40%, ou seja, tem um valor sobressalente de 20% que não poderia estar ali. O contrato tem irregularidade. E normalmente nas leis trabalhistas, normalmente nos casos, eu não sou advogado, estou falando bem superficialmente, normalmente o trabalhador é quem é o responsável por esse tipo de erro. O trabalhador não, aliás, o empregador é o responsável por esse tipo de erro. Dito isso, é uma discussão jurídica e mais complexa. Vamos partir para o segundo ponto, que é a discussão que na hora já borbulhou o não é mais ídolo. Não é mais ídolo.
e que eu tenho uma opinião diferente, e eu quero que você veja, eu sei que já tem muita gente comentando sem nem assistir, né, mas eu quero que você veja a minha opinião e discorde ou concorde. Vamos falar desse caso da opinião agora então. Peço para que você que está comentando aí, etc., sei que já tem gente comentando antes de ver o vídeo, mas vem comigo pra gente falar sobre essa questão da idolatria e ver os meus pontos, ver se você concorda ou não. No dia 31 de março de 2020, Gun deu uma entrevista para o portal Netflu, para o Paulo Brito, né, o repórter Netflu, em que ele deu a seguinte declaração, isso dia 31 de março de 2020, lembrando, todas essas dívidas são até 2018, foi quando o Gun saiu. Estamos em 31 de março de 2020, 1 ano e 3 meses depois da saída dele. Ele falou o seguinte, ele falou do carinho dele pelo Fluminense e ele continua, mas tem algo que as pessoas não sabem, tem coisas que o Fluminense ainda não me pagou. Infelizmente, é uma situação que já faz mais de 1 ano e seguem sem pagar. São direitos trabalhistas e, como tricolor, falei para o Abad que não queria entrar contra o clube na justiça e dar mais uma notícia ruim. Lembrando, em março, o Fluminense estava com um problema ainda, no ano passado, em 2019, o Fluminense teve muitos problemas, né, com relação ao futebol, especificamente dívida. E eu vou ter que ser obrigado a fazer isso, porque entrar na justiça, né? Porque já passou muito tempo e não me pagaram. É isso, e isso pode afetar uma volta futura minha ao Fluminense, a vontade de me aposentar no Fluminense, nem que fosse para encerrar num único jogo, e eu tenho muito. Ou seja, o que ele quer dizer? Que ele vai ser obrigado a entrar na justiça, o que ele de fato foi, agora a gente já viu, e isso pode afetar o carinho que ele tem pelo Fluminense, ele quer encerrar, fazer um jogo possível para aposentadoria. Enfim, podia abalar a relação como tá abalando, pelo visto. Ele já sabia disso. E aí depois ele continua falando, não cheguei a conversar com o Mário Bittencourt, porque o Mário já estava no momento dessa entrevista, já estava na diretoria, já era o presidente, há quase 10 meses. Já tinha quase 1 ano. Mário assume dia 9 de junho. E isso já era 31 de março. E aí ele continua. Não cheguei a conversar com o Mário, porque fiquei esperando até hoje. Ele, como presidente, deve saber, mas eu não tenho certeza. O Mário é um amigo da época do Fluminense, quando trabalhava no clube. É muito tricolor, tem uma história bonita. Até por isso, não liguei para falar com ele sobre o tema, porque eu não queria misturar as coisas, o profissional e o pessoal. Depois dessa entrevista, se Mário Bittencourt não sabia da dívida, ele ficou sabendo, né? Porque não tem como um presidente há 10 meses no clube não saber de uma dívida. Mas tudo bem. Isso foi em março. Estamos em outubro e o processo foi ajuizado. Ao que parece, Gun tinha essa preocupação toda, não houve uma conversa. E um caso que para mim fica bem claro disso é que Gun esperou até o último minuto para ajuizar a questão. Porque a prescrição de problemas relacionados a contratos trabalhistas, pelo que eu pesquisei, é de 2 anos. O contrato se encerrou em dezembro de 2018, bateria 2 anos agora em dezembro de 2020, ele não poderia mais entrar com uma ação nesse caso. Ou seja, esperou até o último segundo para negociar, não houve negociação, ficou 1 ano e 3 meses sem contato e sem pagar. Gun é ídolo do Fluminense, ele tá no hall dos ídolos do Fluminense. Assim como eu já fiz um vídeo aqui sobre isso e etc, ele tá bicampeão brasileiro, 9 anos de clube, o símbolo de uma era. Gun é o símbolo da era do time de guerreiros do Fluminense. A gente querendo ou não, você querendo ou não, ele é o símbolo da era time de guerreiros. A imagem time de guerreiros é Gun ou dando socão lá em Escudeiro, naquela partida lá das competições sul-americanas que a gente disputou, porque tem outra imagem também que é a dele com a cabeça enfaixada comemorando, que tá aqui, ó, por sinal, nesse quadro. Se alguém chegar e perguntar qual que é o símbolo, por que é time de guerreiros? Mostrando essa foto aqui desse gol na Sul-Americana contra o Cerro Porteño, você chega a esse ponto. E o símbolo dessa era teve o mesmo tratamento que Matheus Norton, que Eduardo, que ninguém nunca nem lembra de ter ouvido falar, que é o tratamento de a dívida não foi paga, entra na justiça para receber. Se você não entrar, você não recebe. 2 anos. Em relação a esse zagueiro. Aí você pode falar, nossa, mas o Fluminense pagava muito a ele. Ninguém pegou um dirigente na cadeira, amarrou e obrigou a assinar o contrato. Ninguém fez isso, assinar um contrato de um salário alto com ele. E só quem sabe o tamanho da quentura da panela é a colher que está mexendo. E aí você pode também argumentar, Marcos Júnior que é ídolo, nunca entrou na justiça contra o clube. Ok, isso diz muito sobre Marcos Júnior, isso é um ótimo, acho isso sensacional, ele ganhou muitos pontos comigo quando falou isso. Mas ele não pode falar do dia da manhã. Se o dia da manhã ele entrar, porque está prescrevendo também e é muito dinheiro que ficou para trás, a gente não sabe. E Marcos Júnior tá bem, tá na Ásia, ídolo lá do Yokohama e etc. Gun tá jogando no CRB, a gente não sabe como tá a situação. E mesmo sem saber a situação,
é importante que você reforce uma coisa. O ídolo do Fluminense e o que as gestões, porque aí nesse caso a dívida foi contraída com a gestão Pedro Abad e a gestão Peter também, porque vem desde 2015, mas mais especificamente eu estou falando aqui dos salários de outubro, novembro e dezembro que não foram pagos, porque esse para mim, apesar de ser 420 mil, não ser o valor total, mas é para mim o mais significativo, porque não pagou o salário e dane-se, tchau, não gostou, entra na justiça. Isso foi feito na gestão Pedro Abad, mas a gente já tem 1 ano e meio quase, né? Já tem 1 ano e 3 meses, 4 meses agora da gestão Mário Bittencourt. E nada foi pago a um ídolo do clube. Um ídolo do clube, Gum, e aí você pode justificar em que posição ele tá, mas como eu falei, tá aqui o símbolo, o time de guerreiros, a alcunha atual do Fluminense, o mascote atual do Fluminense, o cara responsável, você pode discordar da mudança de mascote, etc, mas o cara responsável por isso tudo, esse cara ter que entrar na justiça para receber um valor do Fluminense diz mais sobre quem comanda o Fluminense e como são preservados os ídolos do Fluminense do que propriamente sobre o jogador. Eu vejo vários outros times cultivando ídolos que às vezes fizeram só um gol, nem tem tanta história assim no time, mas tem um gol marcante, e são cultivados. E a gente vê uma constante, inclusive da torcida, isso é uma crítica que eu faço à torcida, a gente como torcedor. Malhação e quase que uma obrigação de que o jogador, por ele ter tido um contrato muito bom, ele tem a obrigação de jogar de graça. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Ninguém ama o Fluminense como a gente. E o Fluminense tem os seus ídolos. Esses ídolos são funcionários e eles têm que receber. Enfim, esse aqui é um vídeo para noticiar sobre esse caso Gum. E vou ler as opiniões aqui nos comentários, beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!